Você que as irmãs foram, oraram na porta das escolas, inclusive uma das escolas que elas oraram, acho que foi no dia seguinte, olha que coisa forte isso. No dia seguinte a polícia interceptou um atentado e conseguiu prender o pessoal que ia fazer, já estava tudo preparado, mostrou lá uma quantidade grande de arma, um monte de coisa mesmo, e já estava preparado para ser feita. Aí eu falo para você, por acaso? Não é, irmão, não é. Aí eu falei para minha esposa, essa escola aqui, eu vi a foto das irmãs orando ontem, lá na frente dessa escola aí. E eu vi lá, eu sei que é Mauá, porque eu vi na camiseta da irmã escrita atrás, igreja IGD Mauá, alguma coisa assim. E eu vi escrito lá, eu falei, olha aí, tá vendo? Faz a diferença. Quem não crê, irmão, amém, mas eu creio. Eu creio e eu vou orar. Se você crê, ora comigo também. Você vai ver a proteção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Em nome de Jesus. Amém? Mas vamos para a palavra então. Eu já gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, lá em Lucas, no capítulo 24. É lá que nós vamos começar a nossa mensagem de hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 1. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo 1. Nós vamos ler bastante aqui, esse trecho, eu peço bastante sua atenção, que a leitura vai ser um pouquinho extensa. E depois eu quero mostrar para você algo que Deus falou muito forte no meu coração. Quem achou, diga amém. Lucas capítulo 24, verso 1. Daqui a pouquinho nós vamos participar da Santa Ceia. E eu vou te entregar também um pãozinho. Nós vamos abençoar para você dividir com a sua família. Pãozinho sírio, pãozinho sem fermento. Vamos lá? Lucas capítulo 24, verso 1. Quem achou, diga amém. E diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E achando a pedra do sepulcro, acharam a pedra do sepulcro removida. 3. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Versículo 4. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestes resplandecentes. 5. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscai o vivente entre os mortos? Presta atenção nessa parte. A Bíblia diz que as mulheres, elas vão no primeiro dia da semana, era domingo, né, já de madrugada, já começando o primeiro dia da semana, e elas chegam lá, e elas encontram a pedra do sepulcro removida. Vêm 2 varões, são 2 anjos, e diz assim para elas: por que buscais o vivente entre os mortos? Continua a leitura. Não está aqui, mas ressuscitou. Ponto final, e eu quero que você leia essa parte para mim agora. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. 7. Dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Versículo 8. E lembraram-se do quê? Das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas, aos 11 e a todos os demais. 10. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria mãe de Tiago, e as outras que estavam, as outras que com ela estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. 11. E as suas palavras lhes pareciam como desvairo, e o quê? E não as creram. Então a primeira parte que a gente vai ver é essa aqui, da ressurreição. Quando vão as mulheres até o sepulcro, chega lá, elas não encontram nada, recebem uma mensagem do anjo. Qual foi a mensagem? Porque procuram o vivente entre os mortos. Presta atenção só nesses detalhes aqui. E aí, o anjo
dá outra mensagem para elas. Lembrem de como vos falou, é o versículo 6, né? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou. E a Bíblia diz: se lembraram ela. Agora vamos pular um pouquinho, como eu falei, a leitura é bem extensa. Vamos pular lá para o versículo 13. Eis que no mesmo dia, iam dois dos discípulos, né, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. Ele lhes diz: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? 18. Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? 19. Ele lhes perguntou quais, e eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavra diante de Deus e diante de todo o povo. 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. 21. E nós esperávamos, já não esperavam mais, que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas o quê? Aconteceram. 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. 23. E não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. 25. E eles disse o quê? Honestos e tardos do quê? De coração para crer tudo o que os profetas disseram. 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então vamos parar aqui, que você vai ver que depois, a leitura é bem extensa. Depois disso aqui, Jesus ainda vai com eles até o seu destino. Chega lá, já era tarde, eles insistem com Jesus, fala assim: já é tarde, fica aqui conosco, vai amanhã. E eles ficam lá. E aí a Bíblia diz que quando eles foram partir o pão, no partir do pão eles reconheceram, os olhos deles se abriram, eles reconheceram que era Jesus. E nisso Jesus então desapareceu. E aí você vai ver que depois Jesus aparece para os 12, eu não vou ler por causa do horário, mas acontece algo muito parecido. Jesus chega, quando eles estão todos reunidos, Jesus aparece para os 12, e naquele momento eles reconhecem Jesus, e ficam todos atemorizados, né? Cheios de medo, cheios de temor, e Jesus fala a mesma coisa para eles. A Bíblia diz que Jesus senta com eles e começa a dar para eles entendimento das Escrituras. Deixa eu só mostrar para você rapidinho essa parte, lá no versículo 44, só para a gente ver, pula lá para o 44, e disse-lhes: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e no quê? E nos Salmos. 45, então abriu-lhes o entendimento e compreenderam o quê? A Escritura. 46, e disse: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia o quê? Ressuscitasse dos mortos. Então olha, pastor, preste bastante atenção, você vai entender o que estava acontecendo aqui. Olha, você percebe que no fato da ressurreição, a narração da ressurreição de Jesus, eu estava meditando nela ontem, ela mostra uma coisa muito nítida, que eu nunca tinha visto assim de uma maneira tão clara isso, na questão da ressurreição. Toda a ressurreição de Jesus, desde quando as mulheres vão lá, né, no sepulcro, e já veem que Jesus não está lá, que significa que Jesus já tinha ressuscitado,
Já começa ali sempre os mesmos recados. Eu não sei se você reparou, pedi para você prestar bastante atenção, mas os recados são sempre os mesmos. Porque vocês estão procurando o que está vivo entre os mortos. Ele ressuscitou, lembrai-vos do quê? Do que ele falou. Lembra do que ele disse? Lembra do que já tinha sido dito? Aí Jesus está lá caminhando com os discípulos no caminho de Emaús, e eles lá falando, reclamando, puxa vida, a gente achou que era ele que ia remir, né, Israel, e já é o terceiro dia, e Jesus está ali do lado deles, eles não estão percebendo, e fala assim, ó nécios e tardios para crer em tudo que já foi falado pelos profetas. Aí a Bíblia diz que Jesus então começa a mostrar nas escrituras, presta atenção nisso, desde Moisés, tudo que nela estava escrito a respeito dele. Aí, lá na frente, então, Jesus desaparece ali no partir do pão, na conversa com os 2 discípulos, no caminho de Emaús, Jesus desaparece, e vai aparecer quando está os 12. Aí, quando está os 12, eu li para você rapidinho, que Jesus, então, começa a falar para eles, olha, essas são as palavras que eu já tinha dito, ainda estando com vocês. E aí, no 45, que nós lemos, volta um pouquinho, no 45, fala assim, ó, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem o quê? As escrituras. E olha o que Jesus mostra, versículo 46. E disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse entre os mortos. E Jesus vai mostrar que tanto lá, ó, volta aqui, acho que é o 44, que fala que tudo estava escrito a respeito dele, desde a lei de Moisés, lá nos profetas, e até onde? Nos Salmos. Tudo já estava o quê? Escrito. O que eu quero? Estou fazendo um resumão aqui, porque a leitura é bastante extensa. Eu quero mostrar para você qual é o recado principal que nós podemos enxergar aqui em toda a narração desse fato da ressurreição. Que todas as pessoas esqueceram daquilo que já tinham ouvido. Repara isso. Todo mundo, irmão, desde as mulheres que foram as primeiras testemunhar a ressurreição, até os discípulos depois, lá no final, que Jesus depois vai aparecer para todos eles reunidos, todos eles tinham esquecido do que eles já tinham ouvido a respeito do que ia acontecer. Ou seja, olha para o pastor, tudo que estava acontecendo ali, naquele momento, já estava escrito, sim ou não? Jesus já tinha falado também, sim ou não? Sim. Então o que eu quero mostrar para você, olha para o pastor, nós temos um Deus, irmão, que ele trabalha com antecipação. E sabe qual é o problema das pessoas hoje? O mesmo das pessoas de antigamente, que foi o mesmo dessas pessoas que conviveram com o próprio Jesus. Elas esquecem da palavra, elas esquecem do que Deus já falou, e quando chega o momento de viver a situação, elas agem como se não soubessem o que está acontecendo, como se não soubessem o que tem que fazer, porque na verdade já tinham recebido a palavra, mas fizeram o que com a palavra? Esqueceram, deixaram de lado. Esse é o nosso defeito hoje. A gente começa a esquecer do que Jesus falou, a gente começa a esquecer do que já nos foi dito. Eu vou falar uma coisa para você com toda a certeza que eu vou dizer aqui, que toda luta que você ainda vai passar, toda batalha que você vai passar, qualquer situação que você vem enfrentar, Deus já te deu uma palavra para isso. Quem crê nisso, diga amém. Nosso Deus trabalha com antecipação. Eu estava falando com os obreiros, você vê isso em toda a Bíblia, você vê que tudo que Deus ia fazer, muito antes, Ele já avisava. Pode ler, você vai ver. Você vai ver profecia a respeito de Jesus, lá em Gênesis. Em Gênesis, Deus já está falando que Ele vai fazer lá na frente, lá em Mateus. Então Deus sempre fala antes. Deus sempre nos dá a palavra. Se hoje eu estou sofrendo com alguma coisa, foi o motivo de eu ter esquecido que Ele já me falou. Só que nessa época aqui, eles tinham vamos dizer assim, uma desvantagem que nós temos em relação a Ele. Hoje nós temos uma vantagem muito maior. Qual é, pastor? Eu vou mostrar para você, rapidinho. Vamos lá para João capítulo 14, versículo 26. Você está em Lucas? Vá um pouquinho para frente.
Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Pastor, mas como é que eu vou guardar na minha cabeça tudo que Jesus falou? Eu tenho que ficar lá, não posso esquecer, não posso esquecer, não posso esquecer. Não, não é isso, irmão. Não tem nada a ver com guardar aqui, ó, na cachola. Guardar na mente, não. Tem a ver com isso aqui que eu vou te mostrar agora. João capítulo 14, versículo 26. João 14, 26. Como é que a gente vai lembrar do que foi dito já para nós? Como é que a gente vai lembrar da palavra que Deus já nos deu no momento que chegar a luta, no momento que chegar aquilo que Ele já tinha avisado, para eu não ficar como aquelas mulheres, procurando o vivo entre os mortos? O que significa procurar o vivo entre os mortos? A gente sabe que os mortos são aqueles que estão fora de Cristo, não conhecem Jesus. E eu vou falar para você, não é de surpreender quanta gente que já ouviu tanto da palavra, que conhece tanta palavra, hoje está lá onde? No mundo. Não sei o que está procurando lá. Está procurando a felicidade lá, mas já entendeu e já ouviu que a felicidade só está em quem? Em Jesus. Está procurando um amor da vida dele lá, ou da vida dela lá, mas sabe que o amor só está em quem? Em Jesus. Está procurando prosperidade lá, mas sabe que prosperidade de verdade só tem em quem? Em Jesus. Mas por que está lá, pastor, se já ouviu tudo? Isso é se já não pregou, porque tem muitos hoje que estão lá, que além de ter ouvido, já até pregaram. Pregaram. Pastor, esqueceram de tudo, deu uma amnésia nesse povo? Não, vou te mostrar. E ó, cuidado que isso aqui pode acontecer com você. Pode acontecer com qualquer um. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as... Lembra quando Jesus estava aqui ainda? Olha só, Jesus ressuscitou e Ele ainda não tinha ido para que o Espírito Santo viesse. Então naquele momento ainda não estava aqui o Espírito Santo. Olha ver o que Jesus está dizendo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o meu Pai enviará. Não tinha enviado ainda. Então, eles não tinham Espírito Santo, eles tinham Jesus. Quem tinha que lembrar eles? Jesus. Por isso você vai ver Jesus lembrando eles. Você vai ver Jesus abrindo o entendimento deles para a Escritura. Você viu? Nós não lemos lá? Que Jesus pega desde Moisés, os Salmos, e começa a mostrar, ó, isso aqui quer dizer isso aqui está falando a respeito disso. Igual o pastor está fazendo hoje. Por quê? Hoje Jesus não está aqui. Quem é que está aqui no lugar de Jesus? Quem é que está aqui no lugar de Jesus? É isso mesmo. E o Espírito Santo vem e faz a mesma coisa hoje com a gente. Ele nos ensina, por isso você tem que vir na igreja, que o Espírito Santo ele vem, dá entendimento pastor, e aí a gente começa a pegar a Escritura e fazer o que com ela? Abrir, para você começar a entender a Escritura. E aí olha lá, qual é a função do Espírito Santo? Vos ensinará todas as... Por que tem gente que não entende a Bíblia? Porque está procurando entender com o cérebro, a cachola, e não vai entender. Veja que os discípulos andaram com Jesus, mas eles ainda não entendiam a Escritura. Jesus teve que sentar com eles, e a Bíblia diz que Jesus começou a abrir o quê? A Escritura, desde Moisés, que o Pentateuco, né? Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ali fala de Jesus, e esses dias eu vi um doido falando que não precisava pregar o Velho Testamento, para você ver. Que loucura, né? Não, só o Novo Testamento, que o Velho Testamento já ficou ultrapassado. Meu irmão, o próprio Jesus pregou o Velho Testamento. Jesus veio, quando ele foi abrir as Escrituras, ele mostrou onde ele estava dentro de Salmos, ele mostrou onde ele estava lá dentro da lei, Deuteronômio, Josué, Levítico, Números, ele começa a abrir o entendimento dos discípulos. Hoje quem é que vai fazer isso com a gente? O Espírito Santo. E olha o que mais, ó. E vos fará o quê? Lembrar de tudo quanto vos tenho. Então vamos lá, por que uma pessoa esquece? Por que uma pessoa esquece tudo que já foi falado para ela, toda a instrução que já foi dada, para ela não errar naquilo ali, para ela não falhar naquilo ali, e ela vai lá e ainda assim erra? Depois de ouvir tanto, ela ainda vai lá e ainda faz, ela vai lá e ainda toma decisão errada na vida. Irmão, eu estou cansado de ver gente que já foi obreiro, gente que já foi pastor, gente muito instruído, que assim, pelo entendimento que já recebeu, pelo conhecimento que já recebeu, não era para estar fazendo certas coisas na vida, estão fazendo hoje. E você olha e fala, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Será que deu uma amnésia?
É que essa pessoa esqueceu tudo que já ouviu, tudo que já pregou. O que está acontecendo, Jesus? E não é só obreiro, pastor, não. Tem membro de muito tempo já na igreja, está ouvindo a palavra, trocentos anos, ainda continua fazendo certas coisas que já recebeu instrução para não fazer. Ai, pastor, mas eu não sei o que acontece. Eu vou dizer para você o que acontece. Por que uma pessoa esquece? Porque ela não vai lembrar aqui com a sua memória. Você pode ser muito bom de memória, presta atenção no que eu estou te falando. Pastor, eu gravo número, gravo data de nascimento, eu gravo isso. Um abençoado ali, eu falo dele, o Mauro, ele olha assim para a pessoa e fala: você faz aniversário não sei que dia. Eu fico olhando para ele e falo: rapaz, eu não lembro nem da minha data de aniversário. Ele lembra de todo mundo. A gente tem memória boa, tem ou não tem? Mas mesmo tendo uma memória boa, isso não vai te impedir de errar. Porque aquilo que Deus falou, presta atenção, a palavra que nos foi dada por Deus, só quem nos faz lembrar é quem? E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o que acontece com a pessoa que esquece tudo que foi dito para ela? Está faltando quem para ela? O Espírito Santo. Eu não digo que a pessoa não tenha o Espírito Santo, mas vou revelar isso aqui para você. No momento que a pessoa fez uma coisa que ela já tinha ciência que não podia fazer, no momento que a pessoa toma uma decisão que já tinha sido avisado para ela não tomar, ela esqueceu do que foi falado para ela. E por que ela esquece? Vou dizer para você, porque ela não estava naquele momento em comunhão com o Espírito Santo. Naquele momento ela não estava ligada com o Espírito Santo. Naquele momento a pessoa não estava sensível à voz de quem? Do Espírito Santo. E aí ela vai procurar o vivo entre os mortos. Aí ela vai procurar a mulher que não é a sua esposa. E vai procurar a mulher que não é a sua esposa. Ela vai procurar o homem que não é o seu marido, sendo que já está cansado de saber que não pode. Aí a pessoa vai ter relação íntima antes de casar, sendo que já está cansado de saber que não pode. Meu Deus, mas será que a pessoa não sabe? Sabe. Mas esquece. Isso pode acontecer com qualquer um. Porque quem tem a função de nos lembrar na hora oportuna, no momento necessário, aquilo que nos foi falado, quem que é? É o Espírito Santo. E se você estiver ligado com o Espírito Santo, ele não falha, meu irmão. Tudo que você tiver que enfrentar, ele vai fazer você lembrar da palavra que você já recebeu. Porque você já recebeu uma palavra. Nosso Deus trabalha com antecipação. O diabo é que é atrasado. Deus não, meu irmão. Deus é muito adiantado. Olha, Deus sabe dos seus dias, de hoje até o dia que você vai morrer, Deus já sabe de tudo que vai acontecer. Aliás, o dia que você deu um choro lá no hospital, Deus já sabia como é que vai terminar a sua vida. Você vai ter 80, se você vai viver 90, você vai viver 97, Deus já sabia. E Ele já te preparou, Ele já te deu toda a palavra. Então quem que nós temos que buscar? O Espírito Santo. Porque não adianta eu querer lembrar, não posso esquecer, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você ter essa comunhão com aquele que tem essa função, de te lembrar, ou de não deixar você esquecer. E olha, tem gente que tem uma memória muito boa, tem gente que está lá no mundo hoje, eu já falei aqui para você, de vez em quando você vai pregar para alguns andarilhos, mendigos, a pessoa está lá na beira da sarjeta, está numa vida maldita, só que eu vou falar para você, tem mais versículo na cabeça do que o pastor. Se a questão fosse memória, a pessoa não estava naquela vida, se fosse memória. Pastor, o senhor sabe o que está escrito em tal lugar? Ixi, irmão, aí eu fico até assim, eu tenho que ver lá, porque eu não estou lembrando agora. Irmão, sinceramente não estou lembrando. E ele está lá, naquela vida maldita, mas está lá, pastor, tal lugar está escrito isso. Se você sabe que está escrito em tal lugar, está escrito isso. Eu até paro, porque senão eu vou passar vergonha. Perigoso fazer a gente até passar vergonha, mas isso não impediu estar na vida que está. Então não é a memória, é a comunhão com quem? Com o Espírito Santo. Naquela época, as mulheres, Maria, Joana, elas não tinham o Espírito Santo. O anjo teve que falar para elas, lembra do que ele vos falou. Os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo, então Jesus voltou para lembrar eles, olha, eu já tinha falado. Não vinha que se cumprisse. E olha, eu creio, povo de Deus, que nós estamos vivendo um tempo de se cumprir as Escrituras, de cumprimento da palavra.
Então agora é hora de eu estar ligado ao Espírito Santo, para eu não esquecer do que já foi falado. Nós estamos num tempo de viver o cumprimento da palavra. Mas como é que eu vou viver o cumprimento da palavra se eu esqueço e eu vou lá perder tempo, buscar o vivo entre os mortos? Aquilo que já foi falado para não fazer. Eu vou perder meu tempo. E é o que muita gente está fazendo. Está cometendo erros que não era para ter cometido, que não era para estar cometendo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Irmão, isso é a falta da sensibilidade ao Espírito Santo. Talvez você está cometendo erros que não era mais para você estar cometendo, está perdendo o teu tempo. Como é que olha para o pastor, se eu vou buscar alguém no lugar onde essa pessoa não está, eu estou fazendo o quê? Eu estou perdendo tempo. Irmão, o Espírito Santo é aquele que ajuda a gente a não perder tempo. E assim tem muita gente investindo em pessoas que não vão lhe trazer retorno. Você está perdendo tempo, porque você não está ouvindo o Espírito Santo. Vamos para você. Tem gente que está indo para lugar onde não era para ir. Por que você está indo para lá? Porque você não está ouvindo o Espírito Santo. Se você ouvir o Espírito Santo, você não estava indo lá. Se elas tivessem lembrado do que já tinha sido falado para elas, elas não tinham ido lá. Eu estou falando pelo Espírito Santo, que eu estou falando aqui na direção e inspiração de Deus, pode ter certeza. Tem gente indo em lugar que não era para ir porque não está ouvindo o Espírito Santo. Se tivesse ouvindo o Espírito Santo, não estava indo lá. Tem gente buscando coisa que não era para buscar porque não está ouvindo o Espírito Santo. Se tivesse ouvindo o Espírito Santo, não estava perdendo tempo. Buscando coisas que não era para buscar, indo aonde não era para ir. Nós temos o Espírito Santo para isso. E eu tenho certeza que eu estou te falando tudo o que você precisa, irmão, para acertar. Pastor, significa então que se eu tiver o Espírito Santo eu nunca vou errar? Não, você vai errar toda vez que você não ouvir Ele. Eu falo de experiência própria. Toda vez que eu tomei uma pancada na vida, aí vinha o Espírito Santo, só que eu só ouvi Ele depois, né? Isso que é o problema. Aí vinha o Espírito Santo. Eu falei para você. Oh, Senhor, me perdoa. Puxa vida. Se eu tivesse ouvido o Senhor, eu não teria feito aquilo. E não tinha mesmo, verdade. Então não significa que você não vai errar, mas eu te garanto que toda vez que você errar, é porque você não ouviu quem? O Espírito Santo. Estou mentindo? Verdade. Porque toda vez que você ouvir Ele, você vai acertar. Te garanto que vai ser muito mais acerto do que erro. E quando você errar, você vai reparar que talvez você não estava sensível àquele momento, ou você não tem entendido, ou você não deu atenção. E esse é um problema muito grande. Não dá atenção ao Espírito Santo. Foi por isso que você errou. Quer errar menos? Quer acertar mais? Irmão, ouça mais o Espírito Santo. Vamos lá rapidinho, em Hebreus agora. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Hebreus 2, 1. Daqui a pouquinho nós já vamos ministrar a Santa Ceia. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Irmão, quando eu estava lendo isso ontem, falei assim, Jesus, como que o Senhor falou de esquecimento na ressurreição de Cristo? Você vê que Deus deixou isso muito claro, que parece que deu uma amnésia assim em todo mundo. As Marias esqueceram, os discípulos esqueceram, os outros que estavam no caminho de Emaús esqueceram, parece que ninguém lembrava tudo que Jesus já tinha falado. E olha, não se assusta se isso começar a acontecer hoje com a gente também, viu? Tem hora que você começa a olhar e você fala, meu Deus, será que essa pessoa não estava no culto ontem? Meu Deus, onde é que estava esse cidadão que está fazendo uma coisa dessa? Será que essa pessoa não estava na igreja ontem escutando a palavra? Essa semana essa pessoa não estava lá? Esse mês essa pessoa não estava lá? Parece que deu uma amnésia, parece que a pessoa esquece, e ela vai fazer exatamente aquilo que ela ouviu de Jesus várias vezes, para não fazer. Por quê? Porque está desprezando o Espírito Santo. Tem gente que parece que de propósito cala a voz do Espírito Santo. E aí ela vai fazer exatamente aquilo que não era para ter feito, que aprendeu que não deveria de fazer. E quantas pessoas estão fazendo isso? Olha o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 1. Diz assim, ó:
Portanto, convém-nos, fala assim, ó, convém-nos, é muito conveniente, é bom, atentar com mais diligência, tem Bíblia que fala atenção, para as coisas que já temos o quê? Ouvido. Para quê, povo de Deus? Para que em tempo algum nos desviamos delas. Irmão, preste atenção, sabe o que esse versículo está querendo dizer? Que se você não prestar mais atenção nas coisas que você já tem ouvido, pode chegar um tempo que você vai fazer o quê? Você está vendo um tanto de gente desviada hoje? Isso preocupa. Não é gente que nunca ouviu, não. Não é gente que não sabe o que está fazendo, não. Escreve isso que eu estou te falando. É gente que já ouviu e já ouviu muito, mas não deu o quê? Atenção. Não está dando atenção. Convém nos atentar com mais diligência, não é para coisa nova, não. Às vezes você está procurando, e tem gente que fica nessa, vamos dizer assim, nessa febre de ouvir coisa nova. Já vi gente que fica de igreja em igreja e vai, diz que lá tem um irmão que revela, vamos lá ver o que ele vai revelar. Lá diz que tem um outro que fala não sei o que, vamos lá ver o que ele vai falar. O outro lá que não sei o que, vamos lá ver. Para, meu irmão. A revelação que você tinha que receber já está onde? Na palavra. Talvez você tenha que dar atenção que você já ouviu, não ficar procurando outra coisa para você ouvir. O evangelho não muda, diga glória a Deus. O evangelho é o mesmo. Aí escuta, eu estou aqui na igreja da graça, um exemplo, eu estou no erro, eu estou no pecado. Aí vem a palavra e me instrui. E me mostra que eu estou no erro, que eu estou no pecado, para eu me consertar. Porque escuta, o povo de Deus, meu irmão, minha irmã, querido, minha querida, nós não queremos que o pecador saia da igreja. Não, nós queremos que o pecado saia da igreja. E o pecador fique convertido. Mas o que o pecador faz quando ele escuta que ele está no pecado? Ao invés dele deixar o pecado, ele deixa o quê? A igreja. Aí eu não sei o que ele faz, ele vai talvez numa outra igreja procurar ouvir uma coisa diferente, uma coisa nova, porque aqui ele ouviu que ele está no erro, não gostei dessa igreja, que esse pastor fica falando aí, e fica acusando, julgando, hoje quando você prega a palavra, você está julgando, né? Julgando e não sei o que, vou lá para outra igreja, tá bom, se lá for pregado a mesma palavra, e tem que ser, claro que muda um pouquinho a doutrina de igreja para igreja, mas isso aí é adereço, vamos dizer assim, o principal tem que ser igual, amém? O principal tem que ser a mesma coisa, que é a palavra. Se for pregada a mesma palavra, o que a pessoa vai ouvir? A mesma coisa. Não tem jeito. Aí o que ela vai perceber? Que ela tinha que dar atenção, na verdade, para aquilo que ela já tinha ouvido, não é ficar procurando outra coisa. E aí quando quem não dá atenção porque já está ouvindo, quer ouvir outra coisa, vai procurando até achar o que quer ouvir. Isso é o problema. Aí eu vou achar. Por exemplo, se eu quero continuar no adultério, e a Bíblia fala que é errado, mas eu quero continuar, e eu começar a procurar alguém que fale que eu não estou errado, eu vou achar? Sim ou não? Vou ou não vou? Quem acha que eu vou? É claro que eu vou, irmão. Já ouviu aquele ditado, quem procura? É claro que acha. Está cheio de gente procurando alguém que vai falar ao seu favor. Aí eu vou procurar até que eu acho. Alguém vai dizer assim, não, mano, não tem nada a ver, não. Isso é normal. Está tudo certo. Pode continuar assim. Deus entende. Salomão teve quantas mulheres? 700? Pois é. Salomão teve lá. O que você não pode ter? Você vai achar alguém que vai falar o que você quer, sim ou não? Vai, meu irmão. Mas preste atenção, se você ouvir o Espírito Santo, olha o que eu estou falando, de você ouvir quem? O Espírito Santo. Se você ouvir o Espírito Santo, ele vai te lembrar daquilo que ele já te falou. Pode vir quem quiser falar o que quiser. Se você ouvir o Espírito Santo, você não vai errar. Se você vai errar, é porque você quer.
Tem muitas vozes nesse mundo. Eu estava falando para os obreiros, tem muitas vozes nesse mundo. Tem gente que fala que pode, outro fala que não pode, outro diz tudo bem, outro diz não está bem, outro diz faz isso, outro fala faz aquilo, outro fala faz aquilo outro, outro fala não, certo é fazer isso, outro fala não, isso aqui está errado. A Bíblia diz, são muitas vozes, mas você quer acertar? Ouça a voz de quem? Do Espírito Santo, irmão, você não vai errar. Diga glória a Deus. É uma certeza, isso aí ninguém tira de nós. Você vai chegar um tempo na sua vida, talvez vai dar uma confusão na sua cabeça, porque você vai escutar um falando aqui, outro falando ali, outro falando lá, outro dá certo, mas outro fala não, é errado. Ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Para e volta, atenta ao que você já tem ouvido, que o Espírito Santo vai te mostrar o que é certo. Diga glória a Deus. Eu sempre comparo esse versículo, o exemplo que eu vi uma vez, que eu nunca mais esqueci. Alguém disse que antigamente, quando ia se navegar, ia fazer navegação, era mais de meses que ficava navegando até chegar onde tinha que chegar. Os navegantes lá, os capitães. Os capitães, eles não tinham lá toda a tecnologia que tem hoje para poder navegar, eles usavam bússola. Como é que funcionava a bússola? Pegava o mapa, colocava a bússola, a gente tem que chegar em tal lugar, tem? Então nós temos que viajar nessa direção, tantos graus aqui, certo? Certo. Então marcava-se ali, endireitava o barco daquela direção e começava a se navegar. Presta atenção no que eu estou falando. Começava a navegar. No outro dia, o que acontecia? No dia seguinte, eles tinham que ir lá e conferir de novo a direção. Vamos ver se ainda estão na direção certa. Ainda estão na direção certa. Aí continuava a navegação. No outro dia, tinha que conferir de novo. Por quê? Podia acontecer o seguinte: se eles traçassem lá a direção e começassem a navegar, e no dia seguinte não conferissem novamente, e o barco se desviasse um grauzinho só da direção, um grauzinho só já é o suficiente. No outro dia, esse grau ia estar como? Maior. No outro dia, esse grau ia estar maior. Passasse uma semana, ia estar maior. Depois de um mês, eles iam chegar a um lugar totalmente diferente de onde eles tinham determinado, onde eles tinham marcado. Isso acontece com gente que ouve a palavra, que hoje, né, nós somos Jesus, e que a pessoa ouviu, entendeu e começou a caminhar. Só que nunca mais ela voltou para conferir. Ela não para, porque, como eu estou dizendo para você, chega um tempo da nossa vida que a gente começa a ouvir muitas vozes. É gente falando aqui, um fala que é certo, outro fala que é errado, outro fala que está bem, outro fala que não está bem. Irmão, nessa hora, olha, pastor, entra no seu quarto, ora a Deus, fala, Espírito Santo, fala comigo. Ele vai te fazer lembrar de tudo, meu irmão. Ele vai fazer você voltar lá no início, na bússola, para você não se perder. Amém? Estou falando para você por experiência própria. É por isso que pastor se desvia, por isso que obreiro se desvia, por isso que membro se desvia, porque está escrito, para que em tempo algum que nos desviemos. Mas se nós não dermos atenção que já temos ouvido, nós vamos nos desviar. Chega um tempo, olha para o pastor, começa tanta voz, se eu não parar, entrar no meu quarto e começar a buscar Deus, me consagrar, falar, Jesus, me ajuda a lembrar, me ajuda a voltar ao original, para eu não me perder. Irmão, daqui a pouco eu estou desviado, eu comecei na obra para pregar o Evangelho, daqui a pouco eu estou numa direção totalmente diferente. Vamos para você de mim como pastor. Eu tenho que parar, ali entrar no meu quarto e orar, e o Espírito Santo começa a me lembrar, e é tão incrível, você já teve essa experiência? Você começa a orar, o Espírito Santo começa a te lembrar. Por que você foi levantado? Qual foi a palavra que Deus falou com você lá no início? Por que eu estou aqui? Qual que é a essência da coisa? Qual foi a palavra que Deus me deu? A experiência que eu tive com Deus? O que foi que Deus falou comigo? Isso, meu irmão, eu não posso perder nunca, é a minha bússola. Quem está entendendo, diga amém. Eu não posso perder. Porque tem gente que se desvia, porque começa a perder isso. Aí começa a escutar outras vozes, daqui a pouco, eu não sei mais se esse evangelho aqui é o certo, eu não sei se isso aqui já está tão correto, eu já não sei mais se é assim, já não sei mais se é assado. Para, meu irmão, volta e confere de novo o plano original, aquilo que você já tem ouvido.
Você vai lembrar por que Deus te chamou, por que Deus te escolheu, qual foi a palavra que Deus te deu quando Ele chamou você, por que você está aqui, o que você está fazendo o que você está fazendo, por que você veio para a igreja. Eu te garanto que você vai voltar para o caminho, diga glória a Deus. É impossível uma pessoa que tira tempo para ouvir a voz do Espírito Santo se desviar. É impossível, garanto para você. Uma pessoa que hoje está desviada, pastor, mas está muito desviada, mas um desvio grande começou pequeno. O barco que desviou totalmente do destino, ele começou desviando um grauzinho. É impossível. Uma pessoa que hoje está totalmente desviada, foi porque ela deixou de ouvir a voz do Espírito Santo. Um dia, 2 dias, 3 dias, ela não corrigiu, e 4 dias, e daqui a pouco ela silenciou totalmente a voz do Espírito Santo. Aí pronto, aí acabou. Por isso que a Bíblia diz para não extinguir o Espírito Santo. Outra oportunidade vamos falar sobre isso. Porque, meu irmão, é desviar-se na certa. Cuidado. Dentro da ressurreição de Cristo, que é esse dia maravilhoso, olha a mensagem que Jesus deixou para nós dentro desse dia. Não esquece, porque naquele dia todo mundo esqueceu. Parece que todo mundo apagou da memória. Tudo que o Jesus já tinha o quê? Falado. Jesus já tinha falado tudo. E antes de Jesus, os profetas já tinham falado. Lá nos Salmos, Davi já tinha falado e Jesus começou a mostrar. Vocês não estão entendendo. Se vocês tivessem prestado mais atenção, vocês não estariam fazendo coisa que não era para fazer. Vocês não estariam indo lá no sepulcro me procurar. Irmão, repito para você, não era para muita gente hoje que conhece a palavra, está lá no sepulcro procurando Jesus, no pecado procurando Jesus, na vida errada, torta, procurando a salvação. Por que está, pastor? Porque não está dando ouvido. Rapidinho eu termino já, os obreiros já podem até preparando a ceia, e eu já vou encerrar. Tiago 1:25, abra a sua Bíblia lá. Tiago 1:25, esse versículo aqui o pastor Jaime falou conosco ontem, na reunião de pastores. Tiago 1:25. E glória a Deus que nós temos pastores, né? De vez em quando a gente vai para essa reunião de pastores, o pastor Jaime, missionário, dá umas catracadas que a gente volta no lugar, né? Já viu quando a coluna está meio torta? Aí você vai naqueles profissionais, eu esqueci como é que chama aquilo lá, é quiro não sei o que lá, quiroplaxia, como é que chama? Sei lá, uma quiro alguma coisa lá. Aí você vai ver a mulher colocando a coluna no lugar, dá até medo. Eu fui uma vez, uma moça aqui, eu esqueci o nome dela. Ela falou, deita aí, pastor. Aí ela fez assim, ó, pá! Falei, pronto, morri. É umas pancadas, né? Quem já foi nesse negócio aí? Já foi? Pá! E depois aqui eu falei, não, pastor, calma. Eu falei, fiquei assim. Eu falei, calma, pastor, fica tranquilo. Vai voltar tudo no lugar. Aí cata o pescoço e trai, cata o braço e traz, só vai escutando o barulho. Mas quando termina, está tudo no lugar. De vez em quando eu vou num culto desse, assim, com o pastor já. É pá, pá. Só que a hora que você sai de lá, você sai como? Retinho. Tudo no seu devido lugar. De vez em quando os pensamentos começam a se desviar, por isso você tem que estar aqui, irmão. Porque aqui o Espírito Santo vai te fazer lembrar de tudo que já tem sido dito. E às vezes com uma certa pancadinha. Às vezes com um pouquinho de força. Umas pancadas, porque tem coisa que para voltar no lugar, tem que dar uma pancadinha. Às vezes vai ser. Não fica chateado, não fica bravo, porque às vezes o Espírito Santo nos dá uma pancada para colocar no lugar coisa que estava fora do lugar. Quem está entendendo, diga amém. Olha o que diz Filipenses 1:25. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade, e nisso que persevera. Qual que é a lei perfeita da liberdade? É a palavra, é o Evangelho. É a lei perfeita da liberdade, não tem erro nela, irmão. Você quer se manter livre? Fica onde? No Evangelho, fica na palavra. Só que não é só ouvir, é perseverar, está lá, ó. Aquele, porém, que atenta bem, quer dizer, que presta atenção na lei perfeita do Evangelho, e nisso que?
persevera. Tem gente que presta atenção, mas depois acaba se desviando. Você tem que perseverar. Olha lá, não sendo, como é que persevera, pastor? Não sendo ouvinte, esquecido, mas fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado no quê? No seu feito. Você não pode ser ouvinte esquecido, povo de Deus. Tem muita gente aí que não está sendo bem-aventurado no seu feito, não é porque não sabe o que tem que fazer, porque já ouviu muito bem e sabe muito bem o que tem que fazer, mas está sendo ouvinte o quê? Esquecido. E quem é que nos lembra? Quem é que nos lembraria todas as coisas? Então, tenha comunhão com o Espírito Santo. Pastor, por que não está dando certo a coisa? Por que eu não estou sendo bem-aventurado no que eu estou fazendo? Veja, talvez você está sendo um ouvinte esquecido. Você sabe que não é assim que se resolve a coisa, mas na hora do nervoso você quer resolver desse jeito, está faltando ouvir o Espírito Santo. Você sabe que desse jeito não funciona, você até diz, pastor, eu sei que não é assim, mas aí, pastor, eu vou lá e acabo fazendo. Você não está ouvindo a voz de quem? Do Espírito Santo. Mas hoje eu creio que eu te trouxe aqui para te lembrar, para que você venha ouvir, amém? Fique de pé então, por gentileza, e nós já vamos participar da Santa Ceia. E eu quero agora que você faça aquilo que eu falei, que de vez em quando não, sempre, na verdade todo dia, me perdoa porque eu falei aqui, que está tudo errado, não é de vez em quando não, é todo dia você tem que fazer, é conferir a sua rota, porque se você não faz isso hoje, amanhã ela vai estar mais desviada, e aí se você deixa 3 dias, 4 dias, está mais desviada ainda, e se você dormir muito tempo, quando você for ver, irmão, já está completamente desviado, e aí é difícil para voltar. Eu não sei se alguém já se desviou aqui, mas pergunta para um desviado se ele não quer voltar. Primeira coisa que ele vai falar, é claro que eu quero, mas eu não consigo. Mas não deixa chegar nesse ponto não, irmão. Não deixa, fecha os teus olhos agora. Consulta o Espírito Santo a respeito daquilo que ele já te falou. Talvez você tenha ouvido tantas vozes por esses dias. É a voz do problema, é a voz da dificuldade falando para você parar, é a voz das lutas dizendo para você desistir, é a voz do marido, da esposa dizendo que você está fazendo errado, o marido diz que você não está certa, o filho diz que a senhora está errada, mas para tudo e ouça a voz do Espírito Santo. Ouça agora, fala, Senhor, me lembra. O Senhor, está escrito na tua palavra que o Espírito Santo me faria lembrar. Por que eu vim para Jesus? Por que eu estou aqui na igreja? Eu quero hoje aqui corrigir a minha rota, Senhor. Eu quero hoje aqui, Senhor, me lembrar.